Não, mas assim, nesse lance no Brasil, principalmente no Brasil, né? É tão racista porque, tipo, a gente foi ensinado, né, desde a cultura antigamente, que o preto é ladrão, né, por exemplo. Eu tiro de exemplo porque, né, eu venho de uma origem bem humilde, hoje a minha condição é bem melhor, graças a Deus, mas só que, tipo, eu sou criado na favela, de muito tempo atrás, né, a gente morava em comunidade e igual você falou, na periferia, 70% da galera que mora na periferia é negra, não tem pra onde Uhum. correr. E eu não digo que eu sou branco, eu sou amarelo, né? Que eu sou quase transparente. Então eu sou muito branco e, tipo, a gente crescia junto com aquele pessoal, e mesmo depois que eu consegui sair, consegui ter uma vida melhor, eu não abandonei as minhas amizades, né? Eu sempre. Eu vou lá pra rever a galera, rever os amigos, e eu lembro que isso tem uns 3 anos atrás, foi antes de eu ir pra Espanha, né? Eu morei um tempo na Espanha e eu tava indo lá visitar a galera porque eu tava indo embora e tal, eu queria ver eles, né? Então eu tinha comprado um carro novo até. Aí a gente ia fazer um churrasco, a gente foi numa distribuidora de bebidas, né? Eu tava só eu de branco no carro com 4 amigos e os 4 eram negros, né? Aí Uhum. a polícia, eu tava indo numa mão, a polícia viu, deu a volta e parou o carro. Aí no que ele parou o carro, já incrivelmente eles mandou só os meus amigos colocar a mão na cabeça e perguntou se eles estavam fazendo alguma coisa comigo. Eu falei, não, cara, eles são meus amigos. Oxi. A gente tá vindo da distribuidora, eles são seus amigos, então fala o nome dele, isso aqui. Eu falei, não, eu falei, Caralho. esse aqui é fulano de tal e tal. Eu tive que falar o nome dos meus amigos, porque a polícia pensou que eles estavam, tipo, sei lá, acho que estavam me sequestrando, me Isso tem roubando e quantos tal. anos? Tem uns 3 anos atrás. 3 anos. Então, Ontem. essa dinâmica que você contou é basicamente o que a gente chama de racismo estrutural, né? É um racismo que ele vem da estrutura da nossa sociedade, de colocar essa população afrodescendente como uma população que está envolvida com crime. Na verdade, é Uhum. um erro, né? E aí, só que já estruturou na nossa sociedade. E é por isso que a gente tem que lutar contra, sabe? É por isso que a gente tem todo esse. O movimento negro é tão importante. Porque. É, por que eu tenho tão pouca pessoa afrodescendente nas escolas particulares? Por que é tão difícil para essas pessoas entrarem na escola pública? A gente só tem o acesso dessa população muito recentemente, né? A gente tem uma lei, que é a Lei 10.639 de 2003, se não me engano, que é uma lei que torna obrigatório o ensino da história e cultura africana e afrodescendente no ensino superior e no ensino médio. A maioria das escolas tem muita dificuldade ainda de adaptar isso, os materiais adaptam de forma bem simples, mas as universidades, algumas licenciaturas são obrigatórias, né? Foram obrigadas a ter essa disciplina, sabe? Então é muito complicado. A 10.639 ela foi um avanço, mas hoje a gente já regrediu muito. Infelizmente, os últimos governos aí regrediram muito nessas políticas voltadas para a população afrodescendente, né? A 10.639 depois ela foi estendida aos índios, né? Virou 11.635 ou 25, aí eu não me lembro o número da lei. E aí estendeu essa questão aos indígenas também, aos povos indígenas, porque também existe muito preconceito com esses grupos. Tanto é que hoje a gente tem cotas específicas, né, para afrodescendentes, cotas específicas para indígenas, por conta principalmente do avanço dessas leis. Eu vou falar a mesma coisa que eu É. falei pro Guilherme que eu conversei episódios atrás. O episódio já pode terminar, estou me sentindo um boçal. Eu queria. A minha dúvida é sobre. Quer ver? Outra polêmica. Estamos Uhum. no, acho de 2 anos e meio pra cá, ou até mais, mas tá mais forte agora. A gente anda muito polarizado. Principalmente com direita e esquerda. Eu, sinceramente, eu sei o que a mídia me mostra. Por isso que eu não tenho um lado. Porque geralmente ou se você é esquerda, você é muito doido, ou se você é direita, você quer matar todas as minorias. Pelo menos é o que a mídia mostra. E eu entendi Tá. que, pelo menos
Pelo que me explicaram, não sei se é verdade ou não, esse esquema de direita e esquerda tem a ver com a Revolução Francesa, né? Uhum, Que sim, o lado da esquerda são as pessoas pobres, lá, e a direita era a burguesia, alguma outra coisa assim. mais ou menos. Ah, tá. É que a gente tinha duas burguesias, tá? E talvez seja o grande X da questão da sociedade atual, né? O brasileiro não entende essa divisão social e econômica que existe. E já que eu falo sobre isso. Mas vamos lá no que você me perguntou. Quando a gente pega lá a Revolução Francesa, a gente tinha duas divisões, que eram os girondinos e os jacobinos. Era a alta burguesia e a baixa burguesia, tá? Mas ambas eram burguesia. A Aham. diferença entre elas era que os jacobinos eles eram uma burguesia economicamente um pouco mais fraca, mas eles eram extremamente radicais, então eles queriam fazer a mudança acontecer. E os girondinos eram uma burguesia mais rica, né? E eles são mais conservadores, mais moderados. Então, no processo da Revolução Francesa, a gente tem os jacobinos mais radicais sentando à esquerda e os girondinos mais moderados sentando à direita. E vem daí essa dinâmica de direita e esquerda. Então a direita ela está associada à ideia de conservador, algo que é conservador, que se volta para as elites. E a esquerda estava associada a uma dinâmica mais radical, de mudança, que acrescentava a população mais pobre também, pensando na Revolução Francesa. Trazendo para a dinâmica atual, é a coisa mais estúpida do mundo pensar em direita e esquerda. Por quê? Porque, assim, não existe mais direita e esquerda de fato, sabe? Essa ideia de direita e esquerda não existe. Da mesma forma que, assim, existe muita confusão quando se fala, por exemplo, sobre comunismo. Eu acho muito engraçado isso. O comunismo nunca existiu, né, de forma prática. O comunismo ele foi só uma ideia, uma teoria, né? Ele nunca existiu na prática. O que existiram foram socialismos. E as pessoas têm uma dificuldade muito grande de entender isso. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.